Hoje estamos aqui para mais um bate-papo sobre saúde física e mental. E meu nome é Andréia Abreu, sou psicóloga e hoje estou aqui com a Sandra Nutri para a gente falar um pouquinho sobre a saúde mental, sobre vida, sobre carreira e o impacto que isso tem na vida das pessoas que aparece para ela no consultório e para mim aqui no escritório. Falar um pouquinho sobre isso, né, Sandra? Sim, vamos lá. Obrigada Sandra, mais uma vez pelo convite de estar aqui. E acho que é um tema bem importante, sim. Vai abranger todo mundo, né? Todo mundo quer cuidar da saúde física e mental, então vamos falar de todo mundo hoje. Isso. E a gente estava conversando, né, antes de a gente começar oficialmente, a gente estava conversando e falando o quanto são detalhes que fazem a diferença, né? Desde os princípios básicos, assim, desde tomar água, desde ter um bom sono, né? Aquele briefing que a gente faz tanto para o autoconhecimento quanto para a saúde física. E aí a gente comentou sobre a respiração, inclusive até comecei te falando da minha dificuldade de respirar. Por isso que eu falo que autoconhecimento é para a vida, né? Eu lembro que quando eu conheci o mundo do coaching, do autoconhecimento, eu cheguei a colocar no meu telefone para despertar, respirar. Por quê? Porque eu percebia que eu não respirava direito. Sim. Mas eu não tinha noção da importância do respirar direito. Botei para despertar, para respirar, como se eu não estivesse respirando, né? Durante o dia, já não estava mais aqui. Mas hoje, né? Por isso que eu digo que o autoconhecimento é um processo, porque assim, naquele momento eu tive acesso a essa informação, mas eu não dei o devido valor, a devida importância e o impacto que isso dá na minha vida. Aí o tempo passou e em 2021 eu comecei a participar do esporte de corrida, comecei a perceber que quando eu corria, eu me sentia mal, eu não conseguia respirar, ficava tonta e tal. Depois o Muay Thai, depois outras situações, outros esportes que eu fui percebendo da respiração. E aí eu comecei a querer ser curiosa sobre a respiração. E aí foi onde tu me contou das tuas últimas novidades, e aí quero que tu compartilhe com a gente teu novo conhecimento sobre a importância da respiração e o quanto a gente, só em falar aqui contigo eu vejo que A gente começa a ainda prestar atenção, prestar atenção quando respira certo, né, e quando respira errado. Então, compartilha aí Legal. com a gente, Sandra. Eu sempre digo que tudo aquilo que a gente põe foco cresce. Então, se eu sei disso, se eu tenho autoconhecimento sobre a importância da respiração certa, eu começo a prestar mais atenção nisso, aquilo vai crescendo. Então, os benefícios da minha respiração adequada vai crescendo, né? A primeira coisa que a gente faz quando nasce de forma autônoma é respirar. Porque a criancinha, quando está na barriga da mãe, ela respira através da mãe. E quando nasce, então tem o sopro da vida, né? Verdade. E isso é tão perfeito, tão lindo, né? Se a gente parar para pensar, é uma coisa super importante. Então, em estudos e estudando bastante essa questão de saúde mental, de estresse, de níveis elevados de cortisol, que eu tenho bastante paciente também com essas alterações, principalmente com a vida de hoje em dia, cheia de compromisso, agenda cheia, rede social, enfim, eu comecei a pesquisar sobre o nervo vago, que é um nervo extremamente importante, um nervo grande e um dos mais importantes para controle do sistema parasimpático, né? Que é o que regula digestão, imunidade, frequência cardíaca, respiração. E o que acontece? A gente está cada vez ficando mais inclinado, ao invés de ficar reto, né? Que seria o jeito certo de respirar. Então a gente fica assim, por causa de uso de celular. A gente respira de forma curta, computador também. A gente respira de forma curta, então aqui em cima, né? Respiração pulmonar. E isso vai fazendo com que eu diminua a função desse nervo vago que passa aqui atrás e que eu preciso estar reta e respirando de forma, respirando diafragmática, que a gente fala, que é na barriga. A maioria das pessoas não fazem isso. Então eu comecei a estudar e achei muito legal, porque muito dos casos de ansiedade a gente poderia reduzir ou tratar somente com a respiração. A própria corrida, o próprio exercício físico, que foi no teu caso, se tu já estivesse treinando isso antes, na corrida tu já ia ser fácil de tu fazer. Perfeito. Hoje, se tu tentar fazer uma respiração diafragmática na corrida, você não vai conseguir, você vai ficar mais cansado, né? Mas essa respiração, ela consiste no quê? Em você inspirar pelo nariz e encher o abdômen. A gente normalmente respira pelo nariz e enche o pulmão. Então a gente tem que fazer o quê? Encher o nosso abdômen. E essa respiração, para quem não está acostumado, ela é difícil. Então
você tem um pouco de dificuldade, só que o que ela faz de mais lindo que eu acho? Que ela regula as nossas emoções. Então, se eu tô num processo traumático, como tu mesmo já falou, quando eu passo por um trauma, eu vomito, eu tenho uma diarreia, né? Eu, Sandra, embucha também aqui, eu não consigo comer nada. Então, ou seja, para o meu sistema digestório. É como se o meu corpo dissesse assim, Sandrinha, não come porque eu não vou digerir. E você, de alguma forma, por ter comido, o corpo expulsa e causa vômito, né? Então, quando eu faço esse nervo vago ficar ativado, eu melhoro o meu processo digestivo. Se eu melhoro o meu processo digestivo, eu levo mais nutrientes para o meu intestino, que hoje é considerado o segundo cérebro. Se eu levo mais nutrientes para o meu intestino, eu absorvo melhor isso, eu protejo mais meu cérebro, eu levo mais nutrientes para o meu corpo, para os meus músculos, para o cabelo, para a pele, eu fico mais nutrida. E além disso, essa regulação da emoção, por quê? Porque eu coloco foco na respiração. Então eu tô ali, poxa, que droga, aconteceu isso na minha vida e de repente eu volto para minha respiração, concentro 5 segundos inspirando, enchendo meu abdômen, seguro 5 segundos expirando através do meu abdômen novamente, esvaziando a barriga. E quando eu percebo, depois de 5, 6 respirações, aquela dor, aquele trauma, aquele estresse que estava me regulando, me controlando inteira, ele já acalmou. Porque esse nervo vago tem essa capacidade incrível de me autorregular e me deixar calma novamente. Não, e assim, tu começou contando sobre o nascimento. Por isso que eu falo que eu sou apaixonada por autoconhecimento e eu quero, se Deus me der vida, saúde e condição financeira de continuar investindo nisso. Porque tu falou uma coisa que eu fiquei lá atrás na tua fala, que é a gente nasce, primeiro ato é respirar. Sim. Né? Então, olha a importância Da respiração. Sim. E o quanto a gente às vezes negligencia aquilo que é o básico, né? Sim. Por isso que é o detalhe, né? Eu digo que é a soma de vários pequenos detalhes que faz a gente ter um equilíbrio entre a saúde física, mental, espiritual e, consequentemente, financeira. Então, assim, não é um processo que tem início, meio e fim. É infinito o autoconhecimento, né? O fato de eu saber disso ou de você saber disso agora não quer dizer que a gente vai respirar diafragmático direto. Porque é difícil, gente. Assim, é um controle. Tu tem que ficar lembrando daquilo. É como tu mesmo falou, colocar no celular para despertar. O consumo de água, a mesma coisa. Se eu tô no meu consultório atendendo, eu bebo 1 litro de água. Se eu tô na minha casa, eu já não bebo mesmo 1 litro de água se eu não colocar essa garrafa perto de mim. Porque tem a ver com os meus hábitos. Então, essa respiração, ela me... Nossa, assim, eu fiquei encantada quando eu comecei a estudar mais sobre esse nervo vago, sobre o poder da fala, né? Porque se eu tranco isso, se eu fico angustiada, a gente fica mais rouco, pode dar dor de garganta. Tudo isso é o quê? O corpo falando e reagindo a uma emoção. Que muitas vezes a gente quer o quê? Controlar, né? Eu sou uma pessoa controladora de emoções, então eu não vou demonstrar, eu vou minimizar aquela emoção. Eu tô triste, não tem problema estar triste. Eu vou ficar forte porque eu sou forte, porque eu tenho que dar conta da vida. Eu e muitas mulheres hoje em dia somos assim, né? E isso me traz doença física. Então, essa regulação das minhas emoções através da respiração é uma coisa que eu faço sozinha. Aonde eu estiver, eu não chamo atenção, eu posso estar aqui conversando contigo, fazendo a respiração, é de graça. Basta saber e acreditar nisso, né? E testar em si mesmo. E testar. Só que tem que ser um curioso, né? A gente tem que ser um curioso sobre a gente mesmo, né? A gente já falou sobre o especialista, né? E o clínico geral. Então, assim, quando eu sou especialista de quem eu sou, melhor eu vou ficando, né? Sim. Porque, por exemplo, agora eu tô num processo de entender melhor como é que funciona a atividade física. Então, hoje eu tenho outros hábitos, fechei um outro modelo de atividade que combine mais com aquilo que faz sentido para mim, que tem a ver com o meu objetivo. Então, assim, só que como é que eu chego nessas sacadas? Como é que eu tenho esses insights? Autoconhecimento. E o autoconhecimento, a gente leva anos para se tornar quem a gente se tornou. Então, desintoxicar isso para chegar na nossa versão mais pura, mais original, mais autêntica, também leva tempo. E precisa querer. E precisa dar continuidade, não desistir, né? Não acreditar que esse resultado vai vir de um dia para o outro. Assim como eu falei sobre a respiração, e de um dia para o outro a gente vamos nos tornar as mulheres que mais respiram corretamente. A gente sabe que não é assim. Na prática não funciona, né? Mas se eu
busco um nutricionista para fazer meus exames, se eu busco um psicólogo para fazer buscar as ferramentas de autoconhecimento e eu sou curioso nisso e busco melhorar, eu não tenho dúvida que aquela autocomparação, que é o que a gente deve fazer, não se comparar com os outros, se comparar consigo mesmo, vai me trazer benefício ao longo dos anos. E eu vou olhar para trás daqui a 1 ano, 5 anos e eu vou dizer, essa Sandra está muito melhor do que a Sandra de 5 anos atrás. Perfeito. Eu falo isso e falo isso hoje com muito orgulho, que eu me dou muitos parabéns pela Andréia que eu me tornei hoje. Que legal, né? Porque a Andréia de hoje, que eu digo que arrancou o cascão, escorreu a aguinha, criou o cascão de novo e arrancou o cascão, com certeza a Andréia de hoje ela é muito mais original, ela é muito mais autêntica, ela é muito mais verdadeira de que a Andréia de 10, de 15, de 20 anos atrás, que se preocupava muito com a opinião dos outros, que não olhava para si, que tocava a vida, que tudo era normal, porque todo mundo fazia, porque todo mundo ia, né? Então, assim, eu não olhava para o eu foquei muito no profissional, eu foquei muito em querer adquirir conhecimento técnico, né? Então, e aí faltou a sabedoria, eu trabalhei muito o músculo da área profissional e eu não trabalhava, mesmo sendo psicóloga de formação, eu não trabalhava qual era a minha versão original, né? Então, assim, era congruente por um lado e incongruente por outro lado, né? Então, eu entendia tudo, mas entendia um pouco, né, o suficiente para executar as minhas atividades profissionalmente, dentro das empresas, dentro das organizações, dentro das áreas de recursos humanos, dentro da área de gestão de pessoas. Mas quando virou essa chave dentro de mim de olhar cada vez mais para o ser humano versão original, foi quando eu, André, entendi que eu não me conhecia, que eu não sabia como que meu organismo funcionava, que eu não entendia o quanto as minhas emoções impactavam na minha saúde física, na minha saúde mental, nos meus resultados, né? E se tu não sabe como que tu funciona e quem tu é, como que tu vai saber o que tu quer? Exato. Como que tu vai saber onde tu quer chegar? Não tem como. Exato. Eu comentei contigo sobre uma paciente que me procurou, ela já é minha paciente há anos, e aí ela vai e volta dependendo do objetivo. Ela é uma paciente super saudável, super bonita, mas tem 1 quilinho, 2 quer emagrecer, tem alguma alteração física, alguma alteração de exame que queira regular. E aí ela me procurou e eu passei o plano alimentar, a gente conversou, suplementei o que precisava, ajustamos todos os exames e eu passei o plano alimentar para ela. E ela voltou dali a 1 mês sem resultados. Aí eu conversei, mudei a forma do plano alimentar, mudei o layout, mudei os nutrientes, mudei as receitas, voltou dali a 1 mês sem resultados. E aí ela me mandou um áudio, que eu achei muito legal, falando, Sandrinha, eu não vou ir porque eu não estou conseguindo seguir, eu não sei o que está acontecendo comigo para ver como preciso me autoconhecer. Perfeito. Porque daí eu vou saber, olha só, eu sei o que está acontecendo comigo, é porque eu funciono dessa forma. E aí o que aconteceu? Quando ela me mandou esse áudio, eu não me conformo, né, que um paciente não consiga seguir, eu quero tentar ajudar e eu converso, tá, então vem aqui que eu vou conversar, eu mando o áudio, enfim, eu mandei um áudio pra ela e falei assim, fulana, faz o seguinte, tu já é minha paciente há anos, tu sabe como se alimentar bem, tu sabe quais são as escolhas corretas, tu sabe de que forma a gente pode distribuir essa alimentação, faça como tu consegue, segue o caminho que tu sabe que é certo. Só volta daqui a 1 mês me trazendo esse resultado que tu está buscando, que tu queria diminuir 3 quilos. O que aconteceu? Depois de 1 mês ela me mandou uma mensagem toda feliz dizendo, Sandrinha, eu consegui diminuir os 3 quilos, eu tô com 58 quilos, que era o que eu queria. E por que eu consegui? Porque quando tu falou faz do jeito que tu sabe, eu não me senti pressionada. E como eu não funciono sob pressão, eu não funciono com alguém me direcionando, eu me funciono com alguém me fiscalizando, não fiscalizando, mas alguém que possa conferir os meus resultados, mas não me dando o caminho. Ela usou da autorresponsabilidade. Exatamente. Quando eu falei isso, eu botei pra ela, olha só, tu sabe o caminho. Só me traz o resultado pra gente conferir, pra tu ter um compromisso contigo mesma. Então, como ela já fez várias ferramentas de autoconhecimento, ela sabe que ela funciona assim, ela é uma pessoa que está sempre buscando terapias e ferramentas, é uma empresária, enfim, ficou mais fácil para ela. Talvez outra pessoa ia se frustrar e ia dizer, eu não sigo. Vou trocar de nutricionista. Eu vou trocar de nutricionista, ou eu não sirvo para nada, ou eu não sou disciplinada, e se julgar, né? E se culpar. O que ia trazer mais tristeza, mais frustração. Então, entrando nesse link até de autoconhecimento,
quando eu encaminho o paciente para ti, nesse caso dessa paciente, ela já tinha essas ferramentas, ela já sabia. Mas um paciente que não sabe, de que forma tu pode contribuir na vida dele para que ele saiba como funciona? Para que eu não chegue para ele e fale, ó, tu vai seguir esse plano alimentar. Tá. E ele não vai conseguir seguir porque ele não funciona dessa forma. Tá, eu vou te dar um exemplo, né? O cliente, ele pode chegar para ti, ele é um paciente, né? Para mim ele é um cliente, ele pode chegar para mim com uma demanda específica, que é do tipo, André, eu tenho um objetivo a conquistar e eu tô com algumas dificuldades porque eu não consigo chegar lá. Sim. E eu posso também, eu tenho o cliente, que é a empresa que fecha uma mentoria individual para aquele líder, aquele coordenador, aquele supervisor. Ou seja, o meu trabalho no individual, ele não é terapia, mas ele é terapêutico. Boa. O que que eu faço? Eu vou primeiro entender o que que a pessoa quer, onde é que ela quer chegar. Porque, como diz, né, a Alice no País das Maravilhas, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar que chega tá bom. Exatamente. Então eu tenho que entender. Como é que eu faço isso? Meu primeiro contato com a pessoa, eu fico em média de 1h30. Eu pergunto tudo sobre a vida dela e sobre a carreira dela até aqui. Então é um briefing, é uma anamnese na área da medicina. Sim. No segundo encontro, eu trabalho o perfil comportamental, porque eu vou entender isso. Como é que ela funciona? Ela é competitiva? Ela não é competitiva? Ela é dominante? Porque se ela é dominante, ela quer dominar, né? O caminho. O caminho. Tu entendeu já o caso da tua cliente, né? Sim. Então, se ela é dominante, se ela não é dominante, se ela é alta influência, baixa influência, ou seja, é o meu hemograma, isso define a pessoa? Não, isso é uma fatia da pizza, isso não define a pessoa. Mas eu tenho um hemograma. Um hemograma diz tudo sobre alguém? Não, mas ele passa uma informação. Já diz É bastante isso pra coisa. mim. No terceiro encontro eu vou trabalhar a linha da vida. Até o quarto encontro é tudo muito parecido. No terceiro encontro eu vou trabalhar a linha da vida. Eu pergunto tudo, a pessoa traz pra mim tudo que ela viveu. Por quê? Ali eu vou validar o que ela viu, ouviu, sentiu e tem reação fisiológica, que é a reação de comer, que é a reação de gritar, que é a reação de quem briga, que é a reação de quem omite, de quem não quer conflito. Eu vou entender de acordo com as emoções dela? de tudo que ela viveu, que são os carimbos que aconteceram na vida dela. Sim, tá. No quarto encontro, eu vou trabalhar valor motivacional e valor moral. Por que, Sandra? O que que faz alguém sair da casinha? Valor moral. Por que que às vezes dois caras estão jogando futebol, pô, é só uma pelada, como se diz, não é? É só um jogo e alguém sai querendo dar uma porrada no outro? Porque se teve uma fala, se teve um olhar, se teve um gesto que feriu o valor moral do outro, ele vira um Tiranossauro Rex. Sim. Do nada. Não. É porque feriu um valor moral dele, tá? Legal. Então, até o quarto encontro, é muito difícil eu mudar. Às vezes, dependendo do objetivo, eu coloco uma SWOT, dependendo do objetivo, eu coloco um gosto e faço, mas sempre o meu vocabulário, os meus exemplos, a minha provocação, porque eu digo que se o Deus me deu um dom, eu acredito que seja esse, provocar as pessoas a ser um ser humano melhor. Então, assim, não tem sucesso profissional Sim. Que seja acima do sucesso pessoal dele, né? Sim. Como pessoa, como pai, como filho, como irmã, como mãe, como esposa, como mulher, Sim. né? Então, até aí eu tô entendendo quem é ele. A partir do quinto encontro, a gente vai trabalhar o quê? Onde ele quer chegar. Daí a gente começa aquele plano de desenvolvimento individual. Aí eu vou entender como é que ele vai funcionar na nutrição, como é que ele vai funcionar na atividade física, como é que ele vai funcionar com a equipe dele, como ele deve falar com a equipe dele, como que ele deve buscar, qual é a carreira que mais combina com ele. Então, daí, cada caso é customizado. Então, esse trabalho individual, ele não é terapia, mas ele é terapêutico. Por quê? Porque ele vai trazer o conteúdo do passado, porque foi o conteúdo do passado, são esses registros que fizeram a pessoa se comportar desse jeito. E aí vai servir para quê? Serve para quem está em tratamento de nutrição? Sim. Serve para quem está no esporte? Sim. Sim. Serve para quem está perdido na vida e quer uma carreira? Sim. Serve para quem já é líder e quer conquistar um outro cargo? Sim. Serve para o dono de empresa, que hoje é um dos meus principais também clientes, que diz, eu não sei o que eu faço com as pessoas, eu não sei como mudar o comportamento das pessoas, eu não sei como é que eu faço para melhorar o resultado da minha empresa. E aí a empresa é reflexo, é consequência da forma como ele funciona. No final dessas ferramentas que tu aplica em cada encontro, o próprio cliente vai trazendo insights sobre a vida dele? Vocês vão trazendo insights? Isso. Ou a ferramenta é só aplicada? Não. Eu provoco ele qual foi o aprendizado com aquela ferramenta. Eu não digo qual foi o aprendizado. Eu tenho a minha percepção, pela minha experiência. Ele mesmo traz o insight. Isso.
eu consigo perceber o que eu falo que é o caroço no angu. Eu já, do tipo assim, eu só não posso falar. Eu espero ele se dar conta. Eu espero ele cair a ficha. E aí eu digo, mas faz sentido para ti que isso está vinculado à tua linha da vida, que está vinculado... Faz sentido. Então, a cada encontro, a gente tem um insight do encontro. Para quem que funciona, Sandra? Para quem se sente no desconforto e quer mudar. Para quem vem aqui, já aconteceu, eu vou pagar para alguém fazer. Eu recebo meu dinheiro, não é sobre isso, mas a pessoa não tem resultado, porque ela não quer. Porque ela não se vê na nutrição é a mesma na coisa. autorresponsabilidade. Ela não quer olhar para isso. Ou então, eu já tive um cliente que falou assim para mim, quando eu pedi a linha da vida, ele me trouxe 3 situações e disse, não quero mexer nisso não, acho que não é necessário olhar lá para trás, né? O que passou, passou. De novo, é o gato que se esconde atrás da cortina, deixa o rabo para fora e acha que ninguém tá vendo ele. Né? E aí não resolve. Não resolve. Se você não mudar, se você não mudar o seu modo operante, você vai continuar tendo os mesmos resultados. É uma frase clichê, mas é verdadeira. Sim. Né? Então, se você fazer mais do mesmo, vai ter mais do mesmo. Ponto. Sim. Não, perfeito. Essa abordagem em duplicidade, vamos falar assim, né? Quando eu, com o paciente, verifico os exames dele físicos, sintomas, exames de sangue, de urina, enfim, e você, com essas ferramentas, consegue avaliar, entender como é que essa pessoa funciona, ela vai ter resultado em qualquer área da vida. Exato. Se ela estiver constando comigo, se ela quiser ser atleta em alguma modalidade, ou se ela quiser aumentar o faturamento da empresa, não tem como não dar certo, né? Porque você está tirando a sua casca, se humilhando no sentido, eu preciso de ajuda. Isso faz toda a diferença em qualquer profissão, né? Eu preciso de ajuda. Estou aqui porque confio no teu trabalho, me direciona, me ajuda. E aí tu traz os insights, né? Através das ferramentas, a pessoa mesmo se liga. Isso já aconteceu comigo. E é muito assim, nossa, como eu não tinha pensado nisso? Daí eu vou lá e anoto. E de que forma eu posso melhorar isso na minha vida? Perfeito. E aí pede ajuda para o profissional. Eu digo que assim, o trabalho do autoconhecimento, Sandra, ele te exige muita humildade, muita verdade e muita coragem. E constância, para continuar fazendo. E aí que eu chamo de processo, né? Processo. Que é a constância. Sim. Ou seja, é um ciclo que não para. Eu faço e eu refaço. Com muita humildade, eu reconheço. E com muita verdade. Caio de novo. Exatamente. Como tudo na vida. Como tudo na vida. E o legal que tu falou ali sobre quando o teu cliente chega, como é que eu vou dizer, com uma demanda, uma necessidade grande, né? Que eu falo que quando eles chegam para mim ou muito acima do peso, ou com os exames muito alterados, ou doente, são os que mais trazem resultado. E na vida em si, eu penso que quando você tem as maiores dores, as maiores tristezas, os maiores traumas, é quando você mais aprende. Eu vivi isso na minha vida, né? Levanta a mão aí. Sim, eu vivi isso na minha vida muito claro. Eu sempre me achei acreditando em Deus e espiritualizada e tal. E há anos atrás, quando eu tive uma situação familiar que me decepcionou muito, me causou grandes tristezas e dores, e foi o que me restava? O que eu tinha nas minhas mãos para fazer? A não ser orar e me apegar a um Deus que fazia sentido para mim. Então, quando eu estou muito desesperado, eu tendo a ser mais humilde, a me humilhar mais, então buscar mais ajuda, né? Na espiritualidade isso acontece muito, na psicologia, seja para pessoas ou empresas, isso também, e na nutrição a mesma coisa. Perfeito. Porque daí eu tiro as minhas 1000 desculpas e busco ajuda de verdade. Eu digo que assim, eu não tenho, né? A gente comenta muito isso, mas eu não tenho vergonha de me expor, não, mas por quê? Porque se eu não me expor, por isso que é um trabalho de a mentoria individual, ele é um trabalho de muita confiança, né? Porque a gente troca, a gente tem uma intimidade com a pessoa, né? Eu acabo sabendo, e se ela não me falar o que de fato aconteceu, eu vou ficar com meia verdade. Com meia verdade, a gente vai ter meio resultado. Sim, perfeito. Igual na nutrição. Exato. Não, você passou 30 dias, você não comeu, não comeu, mas todos os dias atacou a geladeira. Entende? É a mesma coisa do tipo, a pessoa, quando ela não se reconhece no perfil. Por quê? Porque às vezes ela não se reconhece. Sim, que é o que ela fala não é o que é real também, né? Entende? Que a minha provocação é,
seja você, a sua versão original. Quando a pessoa consegue se livrar das amarras do que os outros te falaram que tu queria, do que os outros profetizaram que você seria, do que os outros desejaram que você seria, das crenças que você carimbou, vai ficar mais leve, vai ficar mais, vai ter um sono melhor, vai falar melhor. Isso é garantia de isentar de problemas? Não, não é sobre isso. Sim, O autoconhecimento não te isenta, não te blinda, não te cria numa bolha, mas ele te faz ter um mindset mais aberto. Sim. Tu diz, peraí, eu digo que eu me torno muito curiosa. Eu tenho um sintoma e eu digo, mas peraí, de onde é que vem isso daqui? Também sou assim, sim. Eu, tipo assim, pensa, de onde é que vem isso daqui? E às vezes, quando a gente tá, por isso que eu digo que o caminho também do autoconhecimento é um caminho meio órfão, né, Sandra? A gente comenta isso. Porque quando a gente vai compartilhar o que a gente tá querendo descobrir sobre aquele sintoma físico, às vezes uma pessoa que não tá nessa vibe vai tirar a gente por doido, né? Tipo assim, não, esse papo tá muito louco. É porque você com você mesmo. Isso, né? entendeu? Sim. E quanto mais a gente fala, mais insight a gente tem sobre aquilo que a gente tá vivendo. Por isso, a terapia, as ferramentas, porque é uma forma de falar e é muito certo isso, né? Porque quando eu começo a ter experiências e traumas e dores e começo a aprender com isso, com a ajuda de um profissional ainda, né, mais perfeito, porque esses insights acabam acontecendo melhor, eu aumento a minha neuroplasticidade, que é essa capacidade que o meu cérebro tem de se adaptar às situações e criar novos caminhos neuronais, criar novas adaptações para que isso seja de forma positiva. Às vezes acontece de forma negativa. Eu sofri um trauma onde eu não pude gritar e agora toda vez que eu tenho um trauma eu não grito. Isso é uma forma negativa, né, de se defender. Mas se eu tenho uma busca por autoconhecimento, se eu tô com um profissional que eu confio, se eu consigo me despir de toda as ferramentas que eu usei para me defender e consigo trabalhar isso, a minha neuroplasticidade vai aumentar. E isso vai aumentar a minha saúde mental, né? E é o que a gente está falando aqui sobre saúde mental, que afeta na física e tal. E assim, Sandra, uma das coisas que hoje eu gosto de deixar claro, né? O nosso trabalho como profissionais da área da saúde, a gente não cura. Só quem cura é um, né? A gente traz clareza. Verdade, então, verdade. assim, a gente não tem esse poder, nem esse dom, nem esse mérito, mas o nosso trabalho é trazer a pessoa a clareza das coisas que ela viveu, das coisas que ela sente, Sim. mas a cura vem, né, de Deus e só Ele, só para Ele, só com Ele, tudo vem dele, mas se tu também não entender que esse tripé é importante, por mais que tu trabalhe a saúde física, a saúde mental vai aparecer um vaziozinho ali que tu não sabe de onde vem. Com certeza. Então eu digo assim, eu não prometo milagres, eu eu não tenho esse poder, eu não tenho esse dom e nunca me coloquei nesse papel. Mas o meu trabalho é dizer assim, essas coisas aconteceram. Agora você pode, né, reverenciar, agradecer, pedir perdão, se perdoar, porque a gente também hoje já sabe o quanto isso impacta no fisiológico, no psicológico. Nossa, doenças, como eu falei, sobre a permeabilidade intestinal, ou seja, você começa a ter uma intolerância a glúten, uma alergia a alguns alimentos que você nunca teve na vida por um trauma não resolvido. Exato. Perfeito. Meu Deus, se eu tivesse trabalhado esse trauma no momento em que eu senti ele, se eu tivesse sido curioso, como tu fala, né? Por que tá vindo isso? Por que eu tô sentindo isso? Por que a minha imunidade baixou essa semana? Por que eu tô sentindo dor de garganta do nada? Por que eu tive uma cistite? Essas observações eu provoco também nos pacientes. Tu tá tendo cistite de repetição? O que tá acontecendo? Teve algum trauma? Aconteceu alguma coisa na tua vida? Porque, gente, normalmente tem um trauma associado. E aí, se eu junto um trauma, um nervo vago interrompido aqui, porque a pessoa tá na vida no dia inteiro, e eu junto com uma pessoa desnutrida, uma pessoa que não cuida da alimentação, que não come fruta, legume, verdura, sementes, que não se importa com o que tá colocando para dentro, eu estouro a boca do negócio. Então, o meu intestino se torna o quê? Um órgão de receber toxina e colocar essas toxinas para dentro do meu organismo. E aí eu começo a desencadear várias doenças físicas, neurológicas, Perfeito. Parkinson, Alzheimer, muitas doenças hoje que estão, né, autismo, tem muita relação com o emocional, tem muita relação com essas toxinas que a gente coloca para dentro e com o intestino permeável, né?
Eu sou suspeita, né? Porque eu sempre, quando alguém me conta uma história, quando alguém me conta uma situação, quando alguém reclama de uma dor física, eu sempre, desde um câncer, de uma doença grave, eu sempre digo, tá, mas o que aconteceu? Tá, mas faz quanto tempo que a pessoa tá sentindo isso? E que idade tu tinha quando isso aconteceu? Sim. Eu vou sempre pro lado da detetive, da investigadora, de que trauma, que carimbo aconteceu nesse momento? Por quê? O que a pessoa sentiu naquele fato, né? Então é um parênteses de que realmente a gente parar para pensar assim, quando aconteceu, o que eu senti, quem estava envolvido, porque isso pode ter sido, né, como é que eu vou te dizer, o gatilho mental para a saúde, pro problema de saúde que a pessoa está vivendo hoje. Com certeza. Ô Sandra, mas tu falou dos alimentos, né? E aí eu fiquei pensando, e tem uma carta na manga que possa contribuir na saúde mental? Tem algo assim que do tipo, ideia? Tem uma coisinha que às vezes as pessoas não valorizam, mas que a gente pode comer, que faz bem. Tem um alimento bem legal, um alimento que as pessoas adoram, inclusive. Na verdade, elas adoram o produto desse alimento, que é o chocolate, né? O cacau, gente, o chocolate é feito do cacau, né? O cacau, ele estimula, o cacau é um alimento super completo, assim, ele é rico em antioxidantes, ele é rico em flavonoides, mas ele tem uma substância que é a feniletilamina, que é produzida no nosso corpo naturalmente quando a gente está feliz ou apaixonadinho. Então, assim, o que eu ouço muito no consultório? Nutri, quando eu tô na TPM, eu tenho uma necessidade de comer chocolate. Tem vários fatores envolvidos nisso, né? O chocolate, dependendo do tipo de chocolate, ele tem açúcar, ele tem gordura, então ele vicia, ele aumenta a dopamina pelo vício mesmo. Mas o cacau em si, ou seja, ao invés de você comer um chocolate rico em açúcar, você comer um chocolate mais rico em cacau, ou fazer uma bebida de cacau, que também é bem legal, você aumenta a produção dessa feniletilamina, que é essa substância que a gente produz quando está feliz ou apaixonado. Então a gente se torna mais apaixonado por tomar o cacau. Ela aumenta o BDNF também, que é um fator neuroprotetor do cérebro, que também estimula a neuroplasticidade, que é essa capacidade do nosso cérebro de se adaptar a esses traumas e criar um caminho melhor para desenvolver isso. E ele também é rico em teobromina, que é uma substância estimulante e que aumenta a dopamina. Então, assim, se eu pudesse eleger um alimento que é bem neuroprotetor, que tem muitas funções neurológicas, assim, bem cerebrais, eu elegeria o cacau. Ah, mas como eu consumo cacau? Aí eu vou lá e compro uma barra de chocolate, a pessoa que leiga ignorante, né? Sim, perfeito. Como é que eu faço? Eu vou lá e compro um chocolate 70% cacau? Não, Déia, não é isso. Não, pode. Existem várias maneiras de consumir o cacau. Você pode beber o cacau em pó numa bebida, então com leite, se a pessoa pode consumir leite, com leite de amêndoas, com leite de aveia, com água, com frutas, pode bater no liquidificador, frutas misturada com uma colher de sopa de cacau e canela. Eu passo bastante essa receitinha com abacate, que Na fica muito panqueca. bom. Na panquequinha de banana fica perfeito, nos bolinhos que você vai fazer, mas o cacau puro, aquele 100%, que é amargo. Existe o nibs de cacau, tem pessoas que gostam, comem o nibs, que é a sementinha tostada dele mesmo, purinha, ele é amargo, eu particularmente não gosto muito puro, então eu coloco sobre iogurte ou até mesmo numa vitamina, sobre uma panquequinha de banana, ou se a pessoa não gosta de nada disso, ela pode comer sim um chocolate 70, 80, 90% cacau. Perfeito. 2 quadradinhos, 3 até 4 quadradinhos por dia, depende da pessoa, da dieta, do objetivo, mas ela vai estar consumindo aí a quantidade adequada de cacau para proteger essa questão cerebral. Perfeito. Além disso, não esquecendo de consumir alimentos nutritivos, né, gente? Sim, Todos os alimentos são importantes para o nosso organismo, principalmente frutas, legumes, vegetais e sementes. Eu poderia eleger esses e as proteínas de origem animal ou vegetal pela saciedade, pela construção muscular, enfim. Perfeito. Poderia ser esses alimentos. Pra gente finalizar aqui, quais os hábitos diários que tu recomenda para uma pessoa buscar o equilíbrio, né? Entre a saúde física, mental, a mente, o corpo? Olha, eu acho que a espiritualidade seria a primeira, assim, ter uma espiritualidade ativa, ou seja, ter leitura, né, de um livro espiritual, enfim, eu leio a Bíblia. Essa leitura, ao acordar, ela desperta, ela faz o teu dia iniciar de uma forma calma e segura. Acordar cedo, gente, é super importante, porque entre 6 e 8 da manhã a gente tem um pico de cortisol, que é o hormônio que me leva para a vida, né? O hormônio de fuga e luta, então é um hormônio importante para eu acordar e viver e enfrentar a vida. Então, entre 6 e 8 da manhã a gente tem esse pico, seria interessante acordar nesse horário.
Iniciar o dia, então, com um copo de água. A gente passa a noite inteira limpando os nossos órgãos, nossas toxinas, as células. E o que a gente faz quando acorda? Todo mundo urina, faz xixi. Então, essa urina da manhã é uma forma de limpar o meu corpo de madrugada. Então, o que o meu corpo está pedindo? Água novamente, porque eu passei a noite inteira sem beber água. Teoricamente, né? Deveria ser. Então, iniciar o dia com um copo de água bem grande, 300 a 500 ml de água pura. E depois iniciar com um café da manhã em paz, com calma, quem pode, né? Eu sei que muitas pessoas acabam tendo uma rotina mais acelerada, mas começar o dia com um café da manhã completo, né? Onde tem carboidrato, proteína e gorduras boas. Um exemplo, ovos mexidos, uma batata, um pão, frutas. Você vai ter ali de forma completa todos os macro e micronutrientes. E aí depois, gente, escolher o que ama, né? Dar bom dia pro vizinho, amar o próximo. E aí a gente vai ter um equilíbrio mental e físico. E uma coisa super importante também, que eu acho que está faltando mais no mundo hoje, é empatia. No outro podcast a gente falou sobre autorresponsabilidade, eu acho que uma palavra que fica aqui é empatia. Que ficaria aqui é empatia. Quando eu tenho empatia, eu entendo que o outro pode estar passando as mesmas dificuldades que o outro pode não estar um dia bom, e eu tento não julgar e não criticar e ajudar o outro a melhorar na jornada dele, a minha vida melhora. Perfeito. A minha serotonina, a minha dopamina, a minha ocitocina, que são hormônios de felicidade e prazer, com certeza vou aumentar só por eu estar pensando mais no outro. Então tá explicado, Sandra, porque assim, pra gente fechar, a frase que eu tenho aqui plotada no escritório, que é de Jung, né? Eu vi essa frase, minha mãe foi fazer um exame em Florianópolis e essa frase estava numa cafeteria com aquele bonequinho do Jung, igual quando a gente vai eles fazem de papelão na formatura, né, a nossa imagem, tinha uma imagem de Jung, claro, uma caricatura dele, com a frase, né, e a frase fala, domine todas as teorias, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Me arrepia até. Então, assim, é empatia, entendeu? Sim. Não importa quem essa pessoa é no sentido de status social, recursos financeiros, cargo que ela ocupe, a gente está falando de ser humano, entendeu? Sim. Eu digo que, assim, para mim, ser humano é ser humano. Então, assim, esse até, inclusive, é um dos meus questionamentos dentro das empresas. O discurso não pode ser só bonito, né? Sim. No social, ele tem que ser real. As pessoas são o meu bem mais precioso. São mesmo? Tu cuida delas como bem mais precioso, né? Você investe nas pessoas como você investe no marketing? Nossa, perfeito. Entendeu? Nossa, é meu bem mais precioso. Mas quantos por cento porque folha de pagamento, EPI, segurança, isso é necessidade básica de um colaborador. Sim. Você investe no desenvolvimento humano, na saúde mental das suas pessoas, o mesmo que você investe no marketing, né? Então, o discurso às vezes é muito bonito, mas a prática é outra, né? Às vezes o slogan da empresa é muito bonito, mas a prática é outra, né? Então, eu fechamos, né, com essa frase da empatia. Então, se a gente conseguir ser mais empáticos e, número 1, seja empático com você primeiro, né? Sim. Quem é você? Reconheça quais são as suas forças, quais são as suas fraquezas. E eu gosto do que te gera conforto e desconforto. Então, assim, não se acomode, não se contente, né, com o que você vem sentindo fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Consequentemente, financeiramente. Não fique tentando controlar as emoções, né? Aprenda a regular e conhecer as emoções. Eu digo que é um painel do som, né? A gente vai fazendo os ajustes, assim, é um painel do som. É uma mudança de vida incrível, assim, aprender a não controlar. Isso é meu objetivo de vida ultimamente, assim, não controlar e sim regular, entender, mudar, trocar. Nossa, e hoje eu estava numa empresa e a gente estava falando sobre organização e eu ainda falei, eu levei anos para entender que eu sempre me julguei organizada, meu perfil comportamental fala que eu sou organizada. É muito bonito o meu discurso, na verdade eu sou controladora. Então que legal. Eu sou controladora, eu tenho que trabalhar o perder o controle. E o que me faz sair da casinha? Quando eu perco o controle da situação. Então eu tenho que trabalhar justamente aquilo que às vezes eu dou um nome bonito para algo que eu enfatizo como positivo, né? Um trabalho da respiração diafragmática. Isso, que é aquilo que assim, eu sei, mas às vezes eu não faço, né? Que é o tomar água, por exemplo. Então, é buscar para autorresponsabilidade e para empatia. Sandra, te agradecer. Obrigada, né? mais uma vez. Mais uma vez. E que a gente possa, né? A gente espera ter contribuído, uma reflexão, uma provocação.
Se às vezes alguém que assistiu, que está ouvindo, tiver um insight para sua vida, já valeu a pena, com né, certeza. o nosso investimento de estar aqui entregando o que a gente acredita contribuir na vida das pessoas.